Amém. Obrigado, queridos. Nós estamos contando hoje com a presença abençoada e abençoadora do reverendo Hernandes. Eu queria chamar o reverendo Hernandes e bendizemos muito a Deus pela vida do reverendo Hernandes. Temos o privilégio de sermos membros do mesmo presbitério, presbitério de Vitória, e sermos amigos de longa data. Louvamos muito a Deus pela vida desse varão santo e que tão prontamente aceitou o convite de participar desta conferência, de estar aqui conosco. O reverendo Hernandes dispensa a apresentação, mas ele é um dos pastores da igreja, da primeira igreja presbiteriana de Vitória, pastor colaborador da igreja de Pinheiros e o diretor executivo da Luz para o Caminho, de nossa querida igreja presbiteriana do Brasil. De maneira que é um homem de Deus e autor de dezenas de livros, mas, sobretudo, o Hernandes é um homem de Deus, um servo do Senhor, e nós queremos, de antemão, agradecer muitíssimo esse convite, de ter aceitado este convite, estar aqui conosco, e nós passamos a palavra ao reverendo Hernandes para falar, para ministrar ao nosso coração nesta hora. Seja bem-vindo, reverendo. Querido Marcos, que privilégio estar aqui com você e com os irmãos e irmãs de diversos lugares da Europa, do Brasil e do mundo. Meu abraço, meu carinho a todos vocês. Que privilégio poder repartir com vocês, aqui agora no Brasil, nessa tarde, aí na Europa à noite, em alguns lugares, como o Marcos Adetino disse de manhã, a palavra de Deus, momentos, num tempo em que o mundo está sendo assolado por uma crise medonha. Nós estamos assistindo, talvez, uma das crises mais agudas, agônicas, da nossa história dos últimos tempos. Nós já tivemos outras epidemias, em outras épocas, como a peste negra na Europa, como a febre espanhola no começo do século XX. Mas esse problema que assola o mundo hoje, essa pandemia do coronavírus, tem uma peculiaridade, sua capilaridade atingiu as nações do mundo, ceifando centenas de milhares de pessoas e trazendo na sua esteira uma das mais profundas crises econômicas da nossa história, uma recessão que está prestes a se tornar uma depressão econômica. Todos nós fomos atingidos, fuzilados por esta crise medonha. Porém, nós precisamos compreender que este fato, que traz tanta dor, tanta lágrima, tanto luto, tanta perda, tanto prejuízo, não arranhou nem uma vírgula sequer a nossa confiança inabalável na soberania de Deus. Ao contrário, cremos que Deus não apenas é soberano nas épocas áureas de prosperidade, mas também é soberano quando a crise mostra para nós a sua carranca. Deus está no trono, não foi pego de surpresa, não está em apuros. E certamente esta pandemia não acontece como um revés, ou como a natureza agindo por si mesma. Nós entendemos que Deus é aquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, e tudo aquilo que ele faz ou permite tem um plano, tem um propósito. Não cremos em sorte, não cremos em azar, não cremos em determinismo cego, cremos na providência divina. Quando Deus envia ou permite uma situação tão dramática quanto esta, ao mesmo tempo que ele disciplina o seu povo, ele exerce o seu juízo no mundo. Juízo misturado com misericórdia, porque Deus está dando um alerta às nações. Por que dando um alerta às nações? A nossa geração é a geração que pôs a sua confiança em coisas ou em homens, desviando a sua atenção e a sua confiança do Deus vivo. E eu penso que nessa conjuntura de uma pandemia,
Bastou um vírus que você não pode vê-lo a olho nu para colocar as nações mais poderosas do mundo de cócoras. E eu penso que esta pandemia abala, de certa forma, os pilares de sustentação da sociedade conforme a sociedade enxerga. Que pilares são esses? Primeiro, o poder econômico. É curioso que esta pandemia começa nas nações mais ricas do mundo. Começa na China, segunda maior economia do mundo, indo para o Irã, uma grande economia do Oriente Médio, entrando na Europa a partir das nações mais ricas, Itália, Espanha, França, Inglaterra, Alemanha, vindo para o Brasil, vindo para os Estados Unidos, a maior economia do mundo, onde está o grande epicentro desta crise, indo para as Américas, América Central, América do Sul, e o Brasil hoje é o segundo maior país com número de óbitos de todas as nações. Fica claro que, embora os governos dos países mais ricos tenham usado recursos robustos para tentar debelar o mal ou minorar o sofrimento da sua população, este poder econômico não foi suficiente. A solução do mundo não está no poder econômico. O segundo pilar que foi abalado é o pilar da ciência. Pilar da ciência. Nós amamos a ciência, nós lutamos pela ciência, nós prezamos a ciência. O protestantismo sempre esteve na vanguarda das grandes conquistas da ciência. Porém, colocar a ciência como um substituto de Deus é um risco, é um perigo. A ciência não é a luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. Ela não tem a solução para todos os problemas, como não teve para esta pandemia, para debelar este mal com rapidez e com eficácia. Então, Deus está mostrando para as nações do mundo que a ciência tem suas limitações. O terceiro pilar que foi abalado nesta pandemia é o poder tecnológico. Nós vivemos na época mais fascinante da história da humanidade. Nenhuma geração viu o que nós estamos vendo. Haja visto que nós estamos numa conferência em diversos lugares do mundo, antenados, online, por plataformas de mídias sociais. Isso é fantástico. Vivemos na época das viagens interplanetárias, da celeridade da comunicação, do encurtamento das distâncias. Mas a tecnologia, com todo o seu avanço, também não conseguiu trazer uma resposta imediata e eficaz para debelar e erradicar este mal. Finalmente, o quarto pilar que foi abalado é o poder político. Homens tão poderosos, com tanto poder nas mãos, com tantos recursos econômicos nas mãos, que com a canetada só pode destinar trilhões de dólares para minorar o mal. Não podem, com estas medidas, entretanto, resolver de forma eficaz o grave problema que assola o mundo. E desta forma, eu penso que Deus está trombeteando nos ouvidos da história, para que o homem baixe a bola, para que o homem reconheça a sua fragilidade, a sua limitação, a sua não autossuficiência, e volte os seus olhos para o alto, para reconhecer que só Deus é Deus. Só Ele e só dele vem o nosso refúgio. Pois bem, a grande questão, penso eu, é como viver uma vida vitoriosa num tempo assolado pela dor, pelo desespero, quando os empresários mais ricos estão sofrendo enormes prejuízos, quando as pequenas empresas estão passando por momentos desesperadores, quando muitos comerciantes não abrirão mais suas portas, quando muitos que estavam com a sua posição
consolidada em empresas multinacionais ou empresas menores, estão perdendo o emprego. Como viver uma vida vitoriosa quando tantas famílias já estão enlutadas? Quando tantos ainda estão internados no hospital entre a vida e a morte, num respirador mecânico? Como viver uma vida vitoriosa quando você sabe que entrará numa profunda recessão econômica, talvez até numa depressão econômica? É aqui que eu gostaria de ler com vocês a palavra de Deus e, a partir desta leitura, trazer uma meditação breve para o nosso encorajamento. Quero ler na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2, a partir do verso 14, até o capítulo 3, verso 3. Se você puder pegar sua Bíblia, seria tão bom você acompanhar comigo a leitura e depois, com a Bíblia aberta, também acompanhar a exposição desse texto. Vamos à leitura do texto. O apóstolo Paulo diz: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Para este cheiro de morte para morte, para aqueles aroma de vida para vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Porque nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos, na presença de Deus, com sinceridade, e da parte do próprio Deus. Começamos, porventura, outra vez, a recomendar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Quais sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens? Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Todos vocês sabem que a segunda carta de Paulo aos Coríntios é a carta mais pessoal de Paulo. É a carta mais autobiográfica de Paulo. Esta carta tem um tema central que é consolo. Ela começa com consolo, trazendo uma doxologia: bendito Deus e Pai de Jesus Cristo, Pai de toda consolação. Ele quem nos conforta em toda a nossa angústia, para podermos consolar outros com as mesmas consolações com que nós somos consolados por Deus. E ele encerra esta carta recomendando aos irmãos para se consolarem, consolar uns aos outros. Esta carta tem várias peculiaridades. Primeiro, Paulo escreve esta carta debaixo de muita pressão, de muita angústia. Ele chega a confessar, no capítulo 1, que ele estava enfrentando em Éfeso, de onde escreveu a carta, lutas, tribulações maiores do que suas forças, a ponto de desesperar-se da própria vida. Ele escreve esta carta chorando. Se não bastasse os problemas que ele está enfrentando em Éfeso, ele escreve essa carta para a igreja de Corinto, onde falsos apóstolos estavam minando a sua autoridade apostólica, tentando solapar as bases do seu apostolado, da sua pregação. E Paulo precisa se defender diante desses ataques tão frontais desses falsos obreiros. Nesta carta, Paulo trata de alguns assuntos que não trata em outras epístolas, por exemplo, a doutrina da nova aliança, a doutrina da reconciliação, a questão do nosso corpo, aqui, físico, terreno, como uma tenda rota, que vai ser transicionado para um corpo de glória, uma casa feita não por mãos, eterna nos céus. Nesta epístola, Paulo relata 3 vezes os seus sofrimentos, enquanto apóstolo e pregador do Evangelho. Nesta carta, Paulo vai expor, em sua defesa, até mesmo contra gosto, a sua experiência extasiante de um arrebatamento ao terceiro céu,
E como contraponto a este êxtase, um espinho na carne que Deus colocou, mensageiro de Satanás, para lhes bofetear, a fim de que ele não se ensoberbecesse, para que ele reconhecesse que a graça de Deus era suficiente, porque quando era fraco, então é que era forte. E aqui, muito particularmente, eu gostaria de entrar no texto lido, porque Paulo vai abordar aqui o segredo de uma vida vitoriosa na perspectiva da nova aliança. Esta é uma das verdades mais sublimes das Escrituras. Quando você compreende o que é a nova aliança, para viver dentro dos parâmetros da nova aliança, apesar das circunstâncias as mais difíceis, as mais amargas, você encontra os fundamentos de uma vida vitoriosa. O que seria, então, ou quais seriam, então, esses fundamentos da vida vitoriosa, no meio de tantas lutas? Primeiro, confira comigo, primeiro pilar, é otimismo indestrutível. No verso 14, ele diz assim: graças, porém, a Deus. Deixa eu lhes dizer, eu era seminarista em Campinas ainda, e isso há mais de 40 anos. Eu cheguei no seminário de Campinas em 1978. E naquela época em que eu estava no seminário, num dos congressos da CEPAL, veio ao Brasil o Dr. Ray Stedman, de saudosa memória. E ele escreveu um livro, e nesse congresso, ele expôs o conteúdo desse livro, A Dinâmica de uma Vida Autêntica, onde ele reparte esses princípios conosco. E este princípio primeiro é fundamental, porque é um otimismo indestrutível. Ele diz, graças, porém, a Deus. Notem vocês que entre graças e Deus tem uma conjunção adversativa. Porém, ele está dizendo com isso que apesar das lutas que ele está vivendo, ele dá graças a Deus. Apesar de estar sendo atacado em Éfeso por feras, ele dá graças a Deus. Apesar de estar enfrentando tribulações além das suas forças, a ponto de desesperar-se da vida, ele dá graças a Deus. Apesar de, na sua jornada como ministro do Evangelho e apóstolo, ele ter enfrentado situações adversas, como ser perseguido em Damasco, ser rejeitado em Jerusalém, ser deixado no anonimato em Tarso por mais de 10 anos, ser apedrejado em Listra, ser açoitado em Filipos, ser escorraçado em Tessalônica e Bereia, ser chamado de tagarela em Atenas, ser chamado de impostor em Corinto, estar enfrentando feras em Éfeso. Apesar de tudo isso, ele diz, graças, porém, a Deus. E nós poderíamos dizer, apesar da pandemia, graças, porém, a Deus. Apesar da recessão econômica, graças, porém, a Deus. Apesar da dor que pulsa e lateja no nosso peito, graças, porém, a Deus. Apesar das dificuldades do campo missionário, das lutas que todos enfrentam para pregar o Evangelho, perseguição aqui, perseguição acolá, falta de recursos ali, falta de recursos acolá, graças, porém, a Deus. Otimismo indestrutível. Segundo lugar, vejam vocês que o segundo pilar desta vida vitoriosa é um sucesso constante. Olha o verso 14 ainda. Que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Veja bem, Paulo não está aqui pregando um evangelho triunfalista. Paulo está aqui subscrevendo a teologia da confissão positiva. Paulo não está aqui defendendo a teologia da prosperidade. Paulo está aqui dizendo que o homem é um gigante, como ensina a psicologia de autoajuda. Paulo está dizendo, ao contrário, que se nós estamos em Cristo, nós sempre somos conduzidos em triunfo.
Não importa a circunstância. Não importa a realidade que nos cerca. Não importa nem mesmo as nossas fraquezas. A nossa fragilidade humana. Ou a escassez dos nossos recursos. Ou a grandeza dos desafios que temos pela frente e as ferramentas tão pequenas que temos nas mãos para dar a sequência ao nosso trabalho. Ele diz que em Cristo, Deus sempre nos conduz em triunfo. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Entender isso é maravilhoso. Para você não jogar a toalha. Para você não naufragar nas águas turvas do medo. Para que você não pense que você está sozinho no campo e que você tem tão poucos recursos nas mãos para fazer a obra. Se você está em Cristo, você é mais do que vencedor. Deus está conduzindo você em triunfo. Deus está levando você para frente. É a mão de Deus que está dirigindo o seu destino. Então levante a cabeça. Então põe os seus olhos em Deus. Então marche resoluta e vitoriosamente. Mas há um terceiro pilar que esse texto nos mostra. De uma vida vitoriosa. Confiram comigo. Primeiro é um otimismo indestrutível. Segundo, é um sucesso constante. Terceiro, é um impacto inesquecível. Veja comigo o finalzinho do verso 14 e o verso 15. E ele diz assim: e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto dos que são salvos como dos que se perdem. Para com estes, diz o verso 16, cheiro de morte, para com aqueles aroma de vida para vida. Eu fico até aqui. Então, Paulo começa a mostrar que nós somos como o bom perfume de Cristo. Bom perfume não grita, ele se revela. O perfume não discursa, ele se impõe. O perfume não pede licença, ele influencia. Nós não somos um perfume, nós somos o bom perfume de Cristo. Quando você chega levando o Evangelho, é impossível que a sua presença, levando a mensagem do Evangelho, não produza impacto. Diante desta presença poderosa, não tem neutralidade. Paulo diz que nós somos o bom perfume de Cristo, tanto os que se perdem como os que são salvos. Para esses que se perdem, cheiro de morte para morte. Para os que são salvos, aroma de vida para vida. É tão importante entender que assim Paulo está dizendo que não há fracasso no nosso ministério. Se nós estamos fazendo esta obra com fidelidade. Porque o mesmo evangelho que se prega, ao ser recebido, traz vida, ao ser recusado, produz a morte. A palavra de Deus é como uma espada de dois gumes. Ela traz vida para os que se arrependem e creem. E ela traz condenação para aqueles que a rejeitam. O certo é que Paulo diz que a presença daquele que está na nova aliança, no meio em que está, não importa se no Brasil, na Europa, na América do Norte, na Ásia, na África, na Oceania. Se você está levando o Evangelho, a sua presença produz um impacto inevitável. Inevitável. Então é hora de nós reavivarmos na nossa mente, no nosso coração, o poder do Evangelho, a eficácia do Evangelho, a grandeza desta palavra que não volta para Deus vazia. Continue pregando. Continue espalhando o bom perfume de Cristo. Continue reverberando as influências deste Evangelho que é poderoso para salvar todo aquele que crê. Mas notem comigo no final do verso 16
que é uma pergunta retórica, que fica sem resposta. A pergunta é essa: quem, porém, é suficiente para essas coisas? Mas por que Paulo coloca esta pergunta aqui? A pergunta dele é: quem é suficiente para ter um otimismo indestrutível? Quem é suficiente para ter um sucesso constante? Quem é suficiente para ter um impacto inesquecível? Quem tem poder em si mesmo para isso? Quem tem capacidade inerente para produzir esse impacto e esse resultado? E é nessa conjuntura que Paulo, então, vai transicionar da velha para a nova aliança. O que é a velha aliança? Quando Moisés desceu do Monte Sinai, diz a Bíblia que a pele do seu rosto brilhava. E quando ele desceu, Arão e as outras pessoas, ao se aproximarem dele, não puderam se aproximar porque havia a Shekinah de Deus, a glória de Deus, na face de Moisés. O que Moisés fez? Ele botou um véu na face para que as pessoas pudessem se aproximar. E aí, quando ele desceu, o povo disse assim: tudo que o Senhor falou, nós faremos. A pergunta é: fizeram? E a resposta é: não, não fizeram. Por que não fizeram? Faltou para eles sinceridade? Não. Faltou para eles poder. A velha aliança diz: tudo depende de mim, nada de Deus. E se nós formos viver na velha aliança, nós vamos nos frustrar. Porque aí entra o apóstolo Paulo, no capítulo 3, porque a pergunta fica no ar: quem, porém, é suficiente para essas coisas? E a resposta só é dada no capítulo 3, versos 4 e 5. Eu convido você para olhar comigo. Ele diz: e é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Então, Paulo vai dizer o seguinte: na velha aliança, eu não vou conseguir. Eu vou prometer e vou fracassar. Quantas juras nós já fizemos para Deus de não cair mais, de não tropeçar mais, de não repetir mais determinados erros, caímos e repetimos os mesmos erros. Porque falta poder. Então, Paulo, no capítulo 3, vai mostrar a diferença entre velha e nova aliança da seguinte maneira: a velha aliança é uma glória desvanecente. A nova aliança é uma glória permanente. E chega no capítulo 3, no versículo 12, ele vai dizer que nós, tendo tal esperança, servamos de muita ousadia no falar. Versículo 13: não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que estava desvanecendo. O que Paulo está dizendo aqui? É que esse gigante de Deus, chamado Moisés, que vai ao Egito, e é instrumento de Deus para fazer dobrar o panteão de divindade do Egito diante do Deus Todo-Poderoso, e arranca de lá o povo de Israel, lidera esse povo 40 anos no deserto, vindo milagres extraordinários, as pragas do Egito, o mar se abrindo, a água brotando da rocha, maná caindo do céu, as roupas não envelhecendo, as sandálias não envelhecendo, os inimigos sendo derrotados. Houve um momento que esse homem não foi um gigante, que ele não foi ousado. Quando foi esse tempo? Diz o apóstolo Paulo, foi quando ele colocou o véu sobre a face, porque havia brilho no seu rosto. Só que, de repente, o brilho foi apagando, a glória foi se desvanecendo. Ele não precisava mais de usar o véu. Porém, ele não queria que as pessoas soubessem que aquela glória estava apagando. E ele continuou com o véu. E Paulo, então, ilustra esse fato para mostrar o que é viver na velha aliança. Se você tentar viver na velha aliança, você vai colocar e afivelar máscaras no seu rosto. E as pessoas vão admirar não quem você é, mas quem você aparenta ser. E de repente você vai usar um arsenal muito grande de máscaras
Porque você não quer que as pessoas saibam que a glória já foi embora, que o brilho já apagou. Você quer passar uma imagem de um piedoso que você não é mais, de um homem de oração que você não é mais, de um homem de oração, de coração queimando que não é mais, de um homem que tem fervor espiritual e nada disso não passa de cacuete. E aí você precisa máscaras, e máscaras, e mais máscaras, e mais máscaras, e muito mais máscaras. Então a pergunta de Paulo é pontual: quem, porém, é suficiente para essas coisas? É preciso entender que para termos uma vida vitoriosa, para termos calor na alma, para termos paixão pela obra missionária, para termos envolvimento de todo o nosso coração com a obra de Deus, a nossa suficiência precisa vir de Deus. Então este é o terceiro pilar da vida vitoriosa. Vamos ao quarto pilar. Olha comigo, por favor, o versículo 17. Paulo diz assim: porque nós não estamos, como tantos outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus, com sinceridade, da parte do próprio Deus. Paulo começa a falar da integridade irrefutável, como quarto pilar desta vida vitoriosa. Por que Paulo está falando isso aqui? Ele está refutando os falsos apóstolos que estão lá perturbando a igreja de Corinto. Eles eram vendilhões do templo. Eles eram camelôs da fé. Eles eram comerciantes do sagrado. Eles faziam da igreja uma empresa, do evangelho um produto, do templo uma praça de negócio, da casa onde a igreja se reunia uma praça de negócios, dos crentes consumidores. O vetor que governava aqueles homens era o lucro. E Paulo está aqui dizendo que uma vida vitoriosa é aquela vida que serve a Deus com a consciência pura, com integridade, com a motivação certa. É aquele que não faz do ministério uma plataforma para o seu auto-engrandecimento ou auto-enriquecimento. Paulo diz: não estou mercadejando a palavra, eu não sou um camelô da fé. Eu não sou empresário da fé. Eu sou um homem que prega com a alma aberta, com o coração sincero, na presença de Deus e da parte do próprio Deus. Então, a nova aliança nos ensina a viver com a motivação certa. Mas para terminar, eu quero deixar o último pilar desta vida vitoriosa, que Paulo menciona aqui, que é realidade inegociável. Capítulo 3, versos de 1 a 3. Os falsos apóstolos estavam dizendo que Paulo não era um apóstolo genuíno, porque não trazia cartas de recomendação. Ou porque Paulo não tinha experiências místicas arrebatadoras. E Paulo diz: eu não preciso de cartas, nem de vocês, nem para vocês. Vocês são a minha carta. Aliás, nós somos a carta de Cristo, aberta, lida por todos os homens. Na verdade, esta carta não é escrita em tábuas de pedra, mas no coração, não pelo dedo do homem, mas pelo Espírito do Deus vivente. O que Paulo está dizendo é que se o mundo na Europa não está lendo mais a Bíblia, se o mundo na América não está mais lendo a Bíblia, se o mundo na Ásia não está mais lendo a Bíblia, se o mundo na África não está mais lendo a Bíblia, se o mundo na Oceania não está mais lendo a Bíblia, se o homem das metrópoles e da região rural não está lendo mais a Bíblia, o mundo está lendo você e eu. Nós somos mais lidos do que ouvidos. Nós somos mais vistos do que escutados. E o apóstolo Paulo está mostrando que nós somos a carta de Cristo, lida por todos os homens. A grande pergunta é: o que é que os homens estão lendo? O que é que eles estão achando em nós? Que mensagem nós estamos transmitindo? E desta forma, o apóstolo Paulo, então, examina no capítulo 3
sobre a necessidade de nós fazermos essa transição da velha para a nova aliança. Não que ele pegue a velha aliança e jogue fora. Não, ele diz que ela foi revestida de glória. Foi o brilho na face de Moisés. Ela teve a sua glória. Mas agora, aquela glória desvaneceu. Eu não conseguia e não consigo cumprir as demandas da lei. Então foi necessário que Jesus Cristo viesse ao mundo. E ele veio. E ele vestiu pele humana. E ele calçou as sandálias da humildade. E ele pisou o nosso chão. E ele comeu o nosso pão. Ele bebeu a nossa água. Ele chorou a nossa lágrima. Ele sentiu a nossa dor. Ele levou sobre si o nosso pecado. Ele morreu por nós. Ele ressuscitou para a nossa justificação. Mas lá no cenáculo, antes de partir para o Getsemane e para a cruz, ele faz uma transição da antiga para a nova aliança. Ele encerra a Páscoa judaica e começa uma nova aliança em seu sangue, profetizada e prometida lá pelo profeta Jeremias. Quando a lei de Deus agora vai ser impressa no nosso coração, quando nós teremos dentro de nós o próprio poder do Espírito Santo, a própria pessoa do Espírito Santo, nos capacitando a esta vida vitoriosa. Quando não precisamos mais, como Moisés, temer. Mas conforme capítulo 3, verso 18, nós podemos ser transformados de glória em glória, na imagem de Cristo, pelo Senhor, o Espírito. Não precisamos mais de capuzes, de máscaras, de véus. Porque agora nós estamos olhando para uma glória que nunca vai apagar. A glória na face de Cristo. E esta glória na face de Cristo, meus amados irmãos missionários, mundo afora, é que nos dá ânimo, coragem, força, paixão, entusiasmo para continuar vivendo e pregando. Sabendo que nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. Sabendo que esta palavra sempre produz efeito, ou para a vida, ou para a morte. Que Deus ajude a você e a mim a permanecermos na dependência de Deus, entendendo que a nossa suficiência vem de Deus. E que isso enche o nosso peito de doçura, enche o nosso coração de entusiasmo, os nossos olhos de brilho, para que nós continuemos a pregar até que Jesus volte. Ou até que ele nos leve. Deus abençoe a todos, meu carinho e a minha gratidão por esta oportunidade. Amém. Glória a Deus. Pastor Hernandes, não temos palavras para agradecer ao Senhor pela disposição com que aceitou o convite prontamente, nos dar essa oportunidade, esse tempo de compartilhar, edificar a vida dos missionários, nos trazer novamente a este centro que é Cristo, nos ajudar a lembrar sempre dessa transição e estarmos sempre com o coração focado no Senhor. Eu quero pedir um favor ao Senhor antes que a gente comece aqui o encerramento. Por favor, ore por nós. Por favor, ore pelas famílias aqui da Europa. Muito prazer, Marcos. Vamos orar. Deus de toda graça, nós te louvamos pelo privilégio de pertencermos à tua família, ao teu rebanho, à tua igreja. O privilégio de termos o Espírito Santo habitando em nós e a alegria de termos o nosso nome escrito no livro da vida. Rendemos-te graças porque, embora fracos, incapazes, impotentes, sujeitos a muitas falhas e pecados, tu nos assistes, tu nos restauras, tu nos perdoas, tu nos enches com o poder do Espírito Santo para vivermos em novidade de vida. Então nós oramos, Deus, para que tu abençoes os missionários, suas famílias respectivas, enchendo o coração dos teus servos, das tuas servas de entusiasmo, de alegria, Amém. Uma santa motivação. Amém. Proteja-os, guarda-os, livra-os do mal.
Dê a eles, meu Deus, estratégias. Dê a eles visão. Dê a eles paixão. Dê a eles criatividade. Dê a eles empenho, zelo, vigor. E, sobretudo, dê a eles o poder do Espírito Santo. E permita que os teus servos e servas tenham também a alegria de ver os frutos do seu trabalho. Amém. O louvor da tua glória. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos irmãos que nos acompanharam até aqui, estão conosco, mais uma vez, muito obrigado por sua ajuda, muito obrigado por nos apoiar. Nós estamos chegando ao final desse nosso primeiro encontro, dessa primeira